Olá, viajantes! Preparem as malas, porque hoje a gente vai embarcar numa aventura épica por Portugal. Um país pequeno no tamanho, mas gigante na história, na cultura e em paisagens de tirar o fôlego. Do agito vibrante das cidades aos vilarejos charmosos do interior, essa viagem vai ser inesquecível. Apertem os cintos. A gente vai cruzar Portugal de norte a sul, desvendando os segredos e encantos dessa terrinha que conquistou o mundo. Mas não pensem que a gente vai ficar só na cidade grande, não. A gente vai se aventurar também pelo interior de Portugal, desvendando paisagens montanhosas, campos verdejantes e vilarejos que parecem ter saído de um conto de fadas. Então já sabe, né? Se você está pronto para essa aventura épica, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Preparados? Vamos nessa! Lisboa, a capital lusitana, te recebe de braços abertos e com um convite irrecusável se perder pelas suas vielas históricas e se apaixonar pela sua atmosfera única. A nossa primeira parada é a majestosa Torre de Belém, erguida como um guardião à beira do Tejo, testemunhando séculos de história e grandes navegações. Perto dali, o Mosteiro dos Jerônimos, uma obra-prima da arquitetura manuelina, nos transporta para a época dourada de Portugal. Suba em um dos icônicos elétricos amarelos. Os bondinhos que serpenteiam pelas ruas estreitas dos bairros históricos e se prepare para uma viagem no tempo. As ladeiras íngremes revelam a arquitetura tradicional, os azulejos coloridos e a vida vibrante dos moradores locais. E quando a noite cai, prepare o coração para uma experiência emocionante no bairro de Alfama, onde o fado, a alma musical de Portugal, ecoa nos restaurantes tradicionais. Do Tejo, a gente segue para o Douro e desembarca em Porto, a cidade invicta, que dá nome ao famoso vinho português. Prepare-se para se apaixonar pela atmosfera charmosa e acolhedora. A nossa aventura começa cruzando a icônica Ponte Dom Luís I, uma obra de arte em ferro que conecta as duas margens do Rio Douro. Do outro lado da ponte, prepare-se para se perder na Livraria Lelo, uma verdadeira joia arquitetônica e literária. A viagem pela história de Porto continua no Palácio da Bolsa, um dos edifícios mais emblemáticos da cidade. E é claro que a gente não poderia deixar de fora o ponto alto da viagem, uma visita às caves de vinho do Porto. Atravesse o Rio Douro até Vila Nova de Gaia e explore as caves centenárias. Participe de uma degustação e vivencie uma experiência sensorial única, desvendando os aromas e sabores complexos que fazem do vinho do Porto um tesouro nacional. Prepare-se para uma viagem mágica a Sintra, uma cidade encantadora que parece ter saído de um conto de fadas. Localizada a poucos quilômetros de Lisboa, Sintra é um verdadeiro paraíso para os amantes da história, da arquitetura e da natureza exuberante. No alto da serra, o Palácio da Pena, com suas cores vibrantes e arquitetura extravagante, parece um castelo de sonhos. Descubra a história moura de Portugal no Castelo dos Mouros, com suas muralhas imponentes que serpenteiam pela serra. Explore os jardins verdejantes e viaje no tempo até a época medieval. A viagem continua em direção a Coimbra, lar de uma das universidades mais antigas do mundo e berço de tradições acadêmicas centenárias. A Universidade de Coimbra, com sua imponente biblioteca joanina, revestida de ouro e repleta de livros raros, é um verdadeiro tesouro do conhecimento. Percorra seus corredores históricos, admire os pátios renascentistas e respire a atmosfera única de sabedoria e tradição. Mas Coimbra não se resume apenas à sua universidade. Perca-se pelas ruas estreitas e sinuosas da cidade velha, descubra seus arcos medievais e explore as lojas de artesanato local. E quando a noite cair, deixe-se levar pela magia do fado de Coimbra, cantado pelos estudantes universitários.
A nossa próxima parada nos leva a Évora, uma cidade-museu ao ar livre, com um patrimônio histórico riquíssimo e uma atmosfera singular. Comece sua jornada pelo Templo Romano de Évora, um dos monumentos romanos mais bem preservados de Portugal. Em seguida, visite a Catedral de Évora, uma imponente construção gótica que domina o horizonte da cidade. Explore seu interior ricamente decorado. Admire os altares dourados e a Capela dos Ossos, um local insólito e impressionante. Caminhe pelas ruas estreitas e sinuosas do centro histórico de Évora, classificado como Patrimônio Mundial da Unesco. Admire as casas caiadas de branco, os pátios floridos e os restaurantes tradicionais, que servem o melhor da gastronomia alentejana. Prepare-se para se apaixonar por Óbidos, uma vila medieval murada que parece ter saído de um livro de histórias. Caminhe pelas suas ruas estreitas e sinuosas, ladeadas por casas caiadas de branco e decoradas com flores coloridas. Perca-se pelas suas vielas labirínticas. Descubra lojas de artesanato tradicional e admire os azulejos portugueses que adornam as fachadas dos edifícios. Uma das melhores formas de explorar Óbidos é caminhar pelas suas muralhas medievais, que oferecem vistas deslumbrantes da vila e da região circundante. E já que estamos em Óbidos, não podemos deixar de provar a famosa ginginha de Óbidos, um licor tradicional feito com ginja. Experimente-a num copinho de chocolate, uma combinação deliciosa que vai adoçar ainda mais a sua visita. Aproveite para explorar o Castelo de Óbidos, que remonta ao século XII e já foi residência real. A nossa aventura nos leva agora ao norte de Portugal, para conhecermos duas cidades históricas com um significado muito especial para a identidade portuguesa. Começamos por Braga, uma cidade milenar com um patrimônio religioso impressionante. Visite o Santuário do Bom Jesus do Monte, um dos locais de peregrinação mais importantes de Portugal. Suba a escadaria monumental, admire as capelas barrocas e desfrute da vista panorâmica da cidade. Seguimos para Guimarães, considerada o berço de Portugal. Foi aqui que nasceu Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal. Visite o Castelo de Guimarães, que testemunhou o nascimento da nação portuguesa, e explore o Centro Histórico Medieval, classificado como Patrimônio Mundial da Unesco. Prepare-se para uma experiência inesquecível no Vale do Douro, uma região de beleza natural extraordinária classificada como Patrimônio Mundial da Unesco. Embarque em um cruzeiro fluvial e navegue pelas águas tranquilas do Douro, apreciando as paisagens deslumbrantes e as encostas cobertas de vinhedos. Durante o passeio de barco, você terá a oportunidade de conhecer as diferentes etapas da produção do vinho do Porto. Visite algumas das quintas produtoras de vinho do Porto e participe em degustações, onde poderá saborear os diferentes tipos de vinho do Porto. Aproveite para explorar as aldeias históricas do Douro, como Pinhão, Favaios e Provezende, e descubra o seu patrimônio cultural e arquitetônico. Prepare-se para relaxar nas praias douradas e banhadas pelo Oceano Atlântico do Algarve, a região mais ao sul de Portugal continental. Comece a sua aventura por Lagos, uma cidade costeira com praias paradisíacas, falésias douradas e grutas marinhas impressionantes. Faça um passeio de barco pelas grutas de Lagos e admire as formações rochosas esculpidas pela natureza ao longo de milhares de anos. Relaxe nas areias douradas da Praia Dona Ana, considerada uma das praias mais bonitas do mundo, e desfrute de um mergulho nas águas cristalinas do Atlântico. E para uma experiência inesquecível, visite a Praia da Marinha, uma das praias mais emblemáticas do Algarve, com as suas falésias douradas e águas cristalinas. Para além das cidades vibrantes e das praias paradisíacas, Portugal esconde verdadeiros tesouros no seu interior, as aldeias históricas, onde o tempo parece ter parado.
Comece a sua aventura por Monsaraz, uma vila medieval murada, situada no topo de uma colina, com vistas deslumbrantes sobre a planície alentejana. Percorra as suas ruas estreitas e sinuosas, admire as casas caiadas de branco, decoradas com flores e azulejos, e visite o castelo de Monsaraz. Siga para Marvão, uma vila histórica situada no ponto mais alto da Serra de São Mamede, com um castelo medieval que parece tocar o céu. Descubra Sortelha, uma aldeia histórica com um castelo medieval que parece emergir das rochas graníticas. E para terminar em grande, visite Piódão, uma aldeia histórica situada na Serra do Açor, com casas de xisto que se aninham na encosta da montanha. E assim, a nossa aventura por Portugal chega ao fim. Mas as lembranças das cidades vibrantes, paisagens deslumbrantes, história rica, cultura fascinante e da gastronomia irresistível. Essa vai ficar na memória e no paladar. Se você, assim como eu, se apaixonou por esse país incrível, já sabe, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha essa aventura com os amigos. A gente se vê numa próxima aventura. Até lá!